Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Bem-vindo, meu irmão. Bem-vinda, minha irmã. A palavra de Deus é pão para o sustento da nossa alma. Mas para nos alimentar bem deste pão, é preciso que saibamos repartir este pão. É por isso que o Palavra da Salvação deseja ser este momento, quando nós nos sentamos ao redor da mesa com o pão da Palavra e queremos, através da nossa reflexão, fazer esta partilha do pão da Palavra que alimenta e sustenta a nossa vida de fé. Por isso eu te convido, querido irmão, querida irmã, a com toda a disposição do seu coração, permitir que esta palavra encontre espaço na sua vida e que ela seja este alimento salutar, que te dê força para continuar testemunhando a fé que você professa. Vamos escutar com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Um dos 12, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos então lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos, e se não puser meu dedo no lugar dos cravos e minha mão no seu lado, não crerei. 8 dias depois, achavam-se os discípulos de novo dentro de casa, e Tomé com eles. Jesus veio, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Disse depois a Tomé: Põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Estende tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. Respondeu-lhe Tomé: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Porque viste, creste. Felizes os que não viram e creram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o texto que ouvimos hoje é um dos relatos da aparição de Jesus ressuscitado, ou da manifestação da vinda de Jesus ressuscitado entre os seus discípulos. O trecho que nós escutamos é logo a sequência da manifestação de Jesus aos discípulos reunidos que estavam fechados por medo dos judeus. Quando Jesus se coloca no meio deles, mesmo com as portas fechadas, diz palavras e realiza gestos. As primeiras palavras de Cristo ressuscitado é paz, a paz esteja convosco. E em seguida Jesus realiza esse gesto de mostrar as marcas da sua paixão, e isso causou grande alegria ao coração dos discípulos. No entanto, conforme nós escutamos no Evangelho de hoje, diz que Tomé, um dos 12, não estava presente quando Jesus ressuscitado se manifestou no seio da comunidade, e ali Jesus enviou os discípulos. Tomé estava ausente. E aqui Tomé tem dificuldades de acolher o testemunho daqueles que viram o ressuscitado. Por isso o Evangelho diz: um dos 12, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Dídimo significa justamente gêmeo. Por isso aqui, meu irmão e minha irmã, Tomé se torna uma figura de fé. Tomé representa a mim e representa a você. Dídimo, gêmeo, porque representa cada um de nós. Diz assim o Evangelho: os outros discípulos então lhe disseram: Vimos o Senhor. Isto é, deram testemunho daquilo que puderam contemplar. O Cristo ressuscitado se manifestou na comunidade. No entanto, Tomé não acolheu o testemunho dos outros discípulos, mas ele lhes disse: Se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos, se não puser meu dedo no lugar dos cravos e minha mão no seu lado, não crerei. Portanto, Tomé, por não estar na comunidade, não reconhece o ressuscitado e não crê
no testemunho dos outros discípulos. Aqui nós já temos uma chave de leitura para a nossa experiência comunitária hoje. Só podemos reconhecer Cristo ressuscitado se permanecermos presentes na comunidade. Tomé não estava presente, por isso não acreditou no testemunho dos outros discípulos e pede provas. As provas que Tomé exige são justamente os gestos que o ressuscitado já havia manifestado aos outros discípulos, as marcas da sua paixão. Se eu não vir as marcas dos cravos, se eu não colocar o dedo nas marcas do cravo, tocar com a minha mão o seu lado, eu não acreditarei. É interessante porque o Evangelho relaciona ressurreição e paixão. O ressuscitado continua carregando consigo as marcas da sua dor, as marcas da sua paixão. Diante disso, diz o Evangelho, 8 dias depois, achavam-se os discípulos de novo dentro de casa e Tomé com eles. Aqui é interessante, é surpreendente, porque parece que os discípulos, mesmo já tendo acolhido a presença do ressuscitado, enchido-se de alegria, recebido a força do Espírito Santo, o envio de Jesus, como o Pai me enviou, também vos envio, parece que os discípulos ainda não superaram o medo, ainda permanecem em casa, trancados, fechados, como diz aqui o Evangelho. Mas mais uma vez, agora com a presença de Tomé, Jesus veio, diz o Evangelho, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Mais uma vez esta mensagem de paz, como nós sabemos, paz aqui no Evangelho não é garantia de tranquilidade, a paz que Jesus dá a seus discípulos é a certeza de que Ele estará presente na sua vida. Tanto que paz não é garantia de tranquilidade, que todos esses discípulos de Jesus tiveram o mesmo destino do seu Mestre. Entregaram sua vida por causa da sua fé, derramaram seu sangue por causa das perseguições pelo anúncio do Evangelho. Por isso, paz é a certeza de que Cristo está presente, mesmo que passemos pelas dificuldades, mas não perdemos a serenidade do coração. Então Jesus vem com portas fechadas, diz a paz esteja convosco e neste momento dirige-se especialmente a Tomé, dizendo-lhe, põe teu dedo aqui, vê minhas mãos, estenda tua mão, põe-na no meu lado e não sejas incrédulo, mas crê. Meu irmão, minha irmã, tantas vezes nós temos uma tendência de querer esconder as nossas dores, de querer esconder as nossas fragilidades. Queremos sempre mostrar que nós somos fortes e que não temos nenhum tipo de fragilidade. Jesus fez diferente. Aliás, justamente este é o elemento necessário para que ele seja reconhecido como ressuscitado. Jesus mostra as marcas da sua dor, as marcas da sua paixão. Pede a Tomé, estenda a tua mão, toque, creia, não seja incrédulo. Hoje Jesus também se coloca diante de nós e pede que toquemos as marcas da sua ferida. E desta forma é que nós o reconhecemos como verdadeiramente ressuscitado e presente entre nós. É por isso que na igreja sempre dizemos que o ressuscitado é o crucificado e o crucificado é o ressuscitado. É a única coisa que o ressuscitado carrega realmente consigo, depois da sua vida terrena, as marcas da sua paixão. É assim que os discípulos reconhecem que se trata do mesmo Nazareno que foi entregue naquele processo, condenado a uma morte de cruz, mas que agora permanece vivo e continua carregando consigo as marcas da paixão. E diante disso, Tomé manifesta a sua fé. Respondeu-lhe Tomé, meu Senhor e meu Deus. Portanto, este é como se fosse uma profissão de fé de Tomé, meu Senhor e meu Deus. Ele manifesta agora o seu reconhecimento a Jesus ressuscitado. E diante disso, Jesus dá este ensinamento. Porque viste, creste, felizes os que não viram e creram. Esta mensagem é bonita, porque nós hoje, meu irmão, minha irmã, cremos e somos felizes por causa do testemunho daqueles que nos precederam. Não vimos Jesus fisicamente, não tocamos fisicamente as suas mãos, mas pela fé
pelo testemunho daqueles que nos precederam, nós somos igualmente felizes pela fé e sabemos acolher Jesus presente em nosso meio. Por isso, essa palavra de Jesus deve guiar e conduzir a nossa vida, porque viste, creste, felizes os que não viram e creram. Assim somos nós, que mesmo não vendo e não tocando Jesus fisicamente, mas pela fé, somos bem-aventurados e reconhecemos a presença do ressuscitado entre nós. Querido irmão, querida irmã, estamos concluindo mais este nosso encontro ao redor da Palavra de Deus. E como é bom poder escutar a voz do Senhor. Ele dirige a sua voz a cada um de nós porque tanto nos ama, porque nos ama, quer falar ao nosso coração. E nós somos alimentados por esta Palavra do Senhor que é pão, sustento para a nossa vida espiritual. Por isso, concluindo o nosso encontro, queremos manifestar a nossa oração, a nossa prece, dirigindo-nos ao Divino Pai Eterno. Divino Pai Eterno, Deus de amor, Deus de bondade, te pedimos no dia de hoje a graça de saber reconhecer a presença constante de teu Filho Jesus, crucificado e ressuscitado. Que esta paz anunciada por Jesus reine em nosso coração. Ela é a certeza de que Deus sempre se faz presente, mesmo nos momentos de prova, e desta forma jamais perdemos a serenidade, a coragem e o ânimo para testemunhar a nossa fé. Ajuda-nos, Pai Eterno, a viver a mensagem do Evangelho que teu Filho Jesus plantou em nosso coração no dia de hoje. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.